Então, gente, vamos dar início aqui mais uma aula, né? Vou pegar 20 exercícios, né, em relação ao conceito e classificação dos atos administrativos, para a gente poder massificar o que a gente estudou aí, né? Depois eu vou pegar os requisitos e assim por diante. Então, vou pegar 20 questões da CESP, né, para a gente poder massificar o que a gente estudou anteriormente, beleza? Então, acerca dos atos administrativos, julgue e imite a seguir. Os atos administrativos complexos resultam da manifestação de dois ou mais órgãos, em que a vontade de um instrumento em relação ao do outro, que praticam um ato dito principal. Isso aqui é o conceito de quê? Isso aqui é um conceito de um ato administrativo composto, né? O complexo ele precisa da manifestação de duas vontades. Então a questão está errada, né? Vamos ao resuminho. Ato complexo. Então está aqui, né? Atos complexos. Este precisa de mais de uma vontade, né? Exemplo, a vontade de A somada com a vontade de B. Estas vontades se unem para a formação de um único ato, né? Nós temos um único ato com a conjugação de mais de uma vontade. Então, para indicar o ministro da STF, precisa de nomes, feito pelo presidente e da autorização do quê? Do Senado. Nem o presidente nem o Senado coloca alguém no STF, né? Precisa dos dois juntos para colocar um membro ali no STF. Logo é um ato complexo, né? É um ato complexo também o ato de aposentadoria, pois não é somente a instituição que trabalha que vai aposentar o que? O servidor sozinho ou a pessoa sozinha. Precisa passar também pelo Tribunal de Contas da União. Quando duas secretarias se juntam para formar um ato, a Secretaria de Educação e a Secretaria de Saúde, né, cada uma com a sua hierarquias iguais, né, da vacina nos alunos, ali estará formando um ato complexo, né. Ato composto, né, é que nós temos dois atos, o principal e o secundário. Então você percebe que a definição lá é o ato composto. Está ali, ó, em que é a vontade de um instrumento em relação ao do outro, que pratica um ato dito principal. Beleza? Logo a questão está errada. Isso aqui é em relação ao ato composto e não um ato complexo. Questão de número 2. Vamos a ela. Então, o entendimento de que o ato administrativo é considerado válido, até que se prove em contrário, corresponde ao atributo da... Então, corresponde ao atributo da tipicidade, presunção de legitimidade, exigibilidade, imperatividade ou autoexecutoriedade. O ato administrativo é considerado válido, até que se prove o contrário, né? Corresponde a que atributo? Quais são os atributos? PAT, presunção de legitimidade, autoexecutoriedade, tipicidade e imperatividade. Então, ó, exigibilidade é? Não é. Então, tipicidade é, presunção de legitimidade é, imperatividade é, autoexecutoriedade é. Logo, a C não é. Então, até que se prove o quê? Em contrário, corresponde a que atributo? O ato é considerado válido, até que se prove ao contrário, a presunção de legitimidade, né, gente? Bola. Então vamos aqui. Então tá aqui, né? Os atributos, as características do ato administrativo, PAT, né? Presunção de legitimidade, autoexecutoriedade, tipicidade e imperatividade. Presunção de legitimidade, vamos presumir que o ato ele é praticado pelo administrador, foi feito de acordo com a lei. É um ato feito com a verdade dos fatos. Um ato é feito de acordo com a lei, ele tem a presunção de legalidade, né? Quando ele presume ser verdadeiro, ele terá a presunção de veracidade. Se um ato foi feito de acordo com a lei, com a verdade dos fatos, em outras palavras, este ato praticado pelo administrador, ele se presume-se um ato praticado de maneira válida. Logo, ele presume-se um ato praticado de maneira válida. Então, é considerado válido até que se prove em contrário, corresponde ao atributo da presunção de legitimidade. Questão de número 3. O governador, né, de determinado estado, editou o ato em que delegou a competência a todos os secretários de estados para interromper férias de servidores. Em seguida, determinado secretário considerou a possibilidade de subdelegar tal poder aos chefes de unidades regionais em vários pontos do estado. Mas antes de editar o ato pertinente, submeteu a análise de juridicidade do órgão jurídico, que presta consultoria e assessoramento à respectiva secretaria acerca dessa instituição hipotética, considerando que o Instituto da Delegação é ligado diretamente ao elemento da... O Instituto da Delegação, né, ele é ligado diretamente ao elemento da competência do ato administrativo, assinale a opção correta, né, de acordo com a legislação em vigor e a doutrina pertinente, né. Então, o governador de determinado estado editou um ato em que delegou competência a todos os secretários de estados para interromper as férias dos servidores. E, em seguida, determinado secretário ele considerou a possibilidade de subdelegar tal poder ao chefe das unidades regionais em vários pontos do estado. Mas antes de editar o ato pertinente, submeteu a análise do judiciário. Então, o governador delegou aos secretários e esse secretário ele delegou essa função aos vários chefes de unidades regionais. Então, né, mas antes de editar o ato pertinente, ele submeteu a análise do judiciário, beleza?
Será cabível a subdelegação em chefes das unidades regionais, uma vez que a delegação do governador pressupõe a possibilidade de subdelegação? Não será cabível a subdelegação, uma vez que, com o ato do governador, a competência para a interrupção das férias passou a ser exclusiva da autoridade que recebeu. Será cabível a subdelegação em chefes das unidades regionais, uma vez que a delegação do governador pressupõe a possibilidade de subdelegação, salvo se do ato de delegação se permitir inferir o contrário. Então, será cabível sim a subdelegação ao chefe das unidades regionais, uma vez que a delegação do governador ela pressupõe a possibilidade de subdelegação, exceto se do ato de delegação se permitir inferir o contrário, beleza? Então, certinha a questão, né? Vamos para outra. Questão de número 4. São classificados simples os atos administrativos editados a partir da vontade de um único órgão público, seja ele singular, seja ele colegiado. Certinho, né? Então o ato administrativo editado a partir da vontade de um único órgão público, seja ele singular ou seja ele colegiado, vai ser um ato simples. Beleza? Então vamos lá, o ato simples. O ato simples é aquele que, para ser formado, precisa de uma única manifestação de vontade, né? Então, quando uma pessoa pratica um ato, este será simples. Pode ter a manifestação de um único órgão. Dentre estes trabalham 5 pessoas, né? E se reúnem para fazer um ato. Este ato será simples. Beleza? Questão de número 5, né? Conforme o ordenamento jurídico brasileiro, os elementos discricionários dos atos administrativos são insuscetíveis de controle, salvo pelo agente responsável pela sua prática. Olha aí. Conforme o ordenamento jurídico brasileiro, os elementos discricionários dos atos administrativos, eles são insuscetíveis de controle, exceto pelo agente responsável pela sua... Então tá errada a questão, né, gente? Aqui, ó, conforme o ordenamento jurídico brasileiro, os elementos discricionários dos atos administrativos são insuscetíveis de controle, salvo pelo agente responsável pela sua prática? Claro que não, né? Então, conforme o ensinamento de Rafael Oliveira, controle administrativo é prerrogativa reconhecida da administração pública para fiscalizar e corrigir a partir dos critérios de legalidade e mérito da sua própria atuação, né? Então tá aqui, ó, controle administrativo, controle legislativo e controle judicial. O controle judicial é o controle realizado pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos do Executivo, do Legislativo e do Poder Judiciário. Então a Constituição Federal determina que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Com fundamento desse dispositivo constitucional, o Poder Judiciário pode apreciar os atos administrativos praticados por todos os poderes do Estado. O controle judicial dos atos administrativos, todavia, é um controle de legalidade que não abarca o mérito do ato administrativo, ou seja, a conveniência e oportunidade. Cabe lembrar que o Brasil adotou o sistema de unidade de jurisdição, né? O controle judicial constitui, juntamente com o princípio da legalidade, um dos fundamentos que repousam o Estado de Direito. De nada adiantaria sujeitar-se à administração pública a lei se seus atos não pudessem ser controlados por um órgão dotado de garantias de imparcialidade. Beleza? Então tá aí. Ele pode ser sim, entendeu? É suscetível de controle pelo Poder Judiciário. Logo a questão está errada. O silêncio administrativo, quando se refere aos atos administrativos, não se submete ao controle judicial. O silêncio administrativo não se submete ao controle judicial quando se refere aos atos administrativos. Errado, né? Submete sim. Acabamos de ver lá, o silêncio administrativo pode ser entendido como a inércia da autoridade competente em se manifestar no prazo legal, ou na ausência de tal proibição normativa expressa em lapso temporal razoável, acerca de um dado pleito a ela submetido. Diante de situação dessa natureza, a doutrina é firme em aduzir que o Poder Judiciário pode sim ser acionado em ordem a compelir o agente público inerte a prolatar decisão a propósito do pedido que lhe foi endereçado. Beleza? Então, questão errada. O silêncio administrativo, ele submete sim ao controle do judiciário. Questão de número 7. João, servidor público, aliciou um dos seus subordinados a filiar-se ao sindicato da categoria a que ambos pertenciam. Em razão desse fato, instaurou-se o processo administrativo contra João, para apurar sua conduta funcional. Concluído o procedimento, o chefe da repartição, Antônio, aplicou a pena de advertência por escrito pelo ato praticado. Considerando-se a situação hipotética, disposto na Lei 8.112, os requisitos do ato administrativo dos poderes da administração pública julguem. O ato que formalizou a sanção aplicada por Antônio cumpre o requisito da competência do ato administrativo. Então, certinho, né, a questão, né, gente? O ato que formalizou a sanção aplicada por Antônio cumpre sim o requisito de competência, né? A competência, né? Ali para poder o quê? Colocar a advertência, para dar advertência no superior, precisa ser um superior hierárquico. Logo tem o requisito da competência aí. Então aqui, ó, as competências são as atribuições dos cargos públicos previstos em lei. Os atos administrativos, inclusive a aplicação de sanções, só podem ser praticados pelas autoridades e agentes públicos que tenham competência legal para a prática do ato. Beleza?
Próxima questão, questão de número 8. Acerca dos atos administrativos, assinale a opção correta. Sempre que o poder público não responder, em prazo razoável, a solicitação formulada por um cidadão, considere-se deferido o requerimento do particular? Claro que não, né? O silêncio da administração, ela não pode ser dada em favor do particular. A usurpação de função pública é causa de anulabilidade. Usurpação de função pública é causa de anulabilidade, não é causa de nulidade. Nos atos discricionários, a competência, o motivo e o objeto são elementos vinculados, enquanto que a forma e a finalidade são elementos discricionários. Claro que não, né? É o motivo, o objeto e a finalidade que são o quê? São elementos discricionários, né? Nos atos discricionários aqui ele inverteu tudo, né? A convalidação é um ato administrativo discricionário, né? Então, a convalidação também pode ser um ato vinculado. Então a presunção de legitimidade de que goza o ato administrativo é relativa. Beleza. A presunção de legitimidade que goza o ato administrativo é relativa. Até porque se fosse absoluta, você não poderia contestar o ato, né? Você não poderia. A administração fez alguma coisa, você não poderia contestar se fosse absoluta. Já que pode ser superado, caso o interessado consiga demonstrar a ilegalidade do ato, ou não a ocorrência dos seus pressupostos fáticos. Eis a nossa resposta, né? Letra E. Vamos lá, o resuminho. Então tá aqui, ó. Se a presunção do ato fosse absoluta, não poderíamos contestar o ato. É uma infração de trânsito, quando chega, não é obrigado a pagar de imediato. Você pode contestar ela, entrar com recurso. Logo, a presunção de validade do ato é o quê? Relativa. Quando dizemos que a presunção do ato é relativa, porque se admite prova em contrário. Beleza? Próxima questão, questão de número 9. 20 questões, para não ficar muito pesado, né? Em razão do exercício de sua prerrogativa de autotutela, a administração ela poderá revogar seus atos administrativos válidos, com efeito ex nunc. Então, ex nunc bate para trás, né? Então, com efeitos retroativos. Ex tunc é com efeitos retroativos. Então, em razão do exercício de suas prerrogativas de autotutela, a administração poderá revogar seus atos administrativos válidos com efeito ex tunc, com efeito retroativo? Claro que não. Poderá revogar seus atos administrativos com efeito ex nunc e não ex tunc. Ex tunc somente para anular. Então a questão está errada. Questão de número 10. No contexto da apreciação do controle dos atos de concessão de aposentadoria de servidores públicos, a posição majoritária do STF é de que a concessão de aposentadoria é um ato, nós já vimos, é um ato complexo. A aposentadoria é um ato complexo. Por quê? Ela só se aperfeiçoa com registro no ato do Tribunal de Contas. Ela precisa do Tribunal de Contas junto com outro regime. Por exemplo, se é um servidor de um determinado município, o regime próprio daquele município, junto com o Tribunal de Contas. Vai ser um ato complexo para poder aposentar o servidor. Beleza? Então, letra E, complexo se aperfeiçoa com registro no ato no Tribunal de Contas. Não é composto, instantâneo, é um ato complexo. Questão de número 11. Após fiscalização da execução de contrato de concessão de serviço público, a administração pública constatou que o serviço estava sendo prestado de forma inadequada. Ato contínuo, a administração extinguiu o contrato por meio da portaria do poder cedente sob o fundamento de caducidade. Considerando essa situação hipotética, é correto afirmar que o ato administrativo que declarou a caducidade encontra-se invadido de vício contra a forma. Por quê? Contra a forma? Porque não é por portaria. Não se faz por portaria, né? Daqui, ó, constatou o serviço de forma inadequada, então a administração extinguiu o contrato por meio de portaria. Não é portaria. Não se extingue o contrato por meio de portaria. A caducidade é por lei superveniente, né? A caducidade não é por portaria, é por meio de lei superveniente. Extinção dos atos administrativos: natural, renúncia, desaparecimento e retirada. A retirada pode ser por anulação, revogação, cassação e caducidade. Trata-se de extinção do ato administrativo por lei superveniente, que impede a manifestação do ato inicialmente válido. Então a caducidade é por lei superveniente e não por portaria. Logo, o vício é na forma. Se eu tenho um vício na forma, ele não pode ser o quê? Ele pode ser sanado. Mas se tem um vício na forma, né? Ele não é um ato válido. Para se tornar válido, precisa da convalidação. E na convalidação é somente na competência e na forma, né? Porque é foco. Foco, forma e competência são os únicos que podem ser sanados, onde tem vício, onde podem ser sanados. Se a competência for exclusiva, não pode ser sanado. Beleza? Então, questão de número 12. Ato administrativo constitui ato jurídico perfeito, e por essa razão o seu questionamento judicial é vedado. Claro que não, né? O ato administrativo é ato jurídico perfeito, por essa razão o seu questionamento judicial é vedado. O questionamento judicial não pode ser vedado. Beleza? Então vamos lá ao questionamento.
O ato jurídico perfeito é aquele que satisfaz todas as condições da lei vigente ao tempo da sua prática, estando apto, por conseguinte, a gerar os seus devidos efeitos. Já os atos administrativos, por sua vez, são uma espécie de gênero, ato jurídico, e são definidos pela doutrina como declarações do Estado, ou de quem o represente, sob o regime do direito público, visando a produção de efeitos jurídicos pautados pela lei, mas passíveis de controle pelo Poder Judiciário, beleza? Até mesmo pelo princípio da inafastabilidade do controle judicial, previsto no artigo 5º, inciso 35 da nossa Constituição. Então, questão número 12 já foi. Vamos de questão de número 13. Documento de entidade de direito privado, cujo objetivo seja tornar pública a decisão tomada pela entidade no exercício da delegação concedida por órgão da administração pública direta, não caracteriza um ato administrativo. Claro que caracteriza, né? Então, olha aqui, é de direito privado. O objetivo é tornar pública a decisão tomada pela entidade no exercício da delegação concedida por um órgão da administração pública direta. Se foi concedida uma delegação de um órgão da administração pública direta, esse particular, essa entidade privada, né? Ela está fazendo a coisa pública. Quer tornar alguma coisa pública? Está fazendo um ato administrativo. Caracteriza-se um ato administrativo. Então, questão número 14. Ato administrativo praticado fora dos padrões de legalidade e que exorbite os limites definidos e previstos em lei é denominado ato discricionário. Ato administrativo praticado fora dos padrões da legalidade, está fora do padrão da legalidade, está exorbitando os limites previstos em lei. É ato discricionário? Claro que não, né? O ato discricionário, tanto o discricionário, mesmo tendo uma margem de liberdade de escolha, ele está vinculado à lei, né? Até porque, se o administrador ele tem a discricionalidade de aplicar a pena de multa, mas a lei vai dar essa vinculação para ele, vai falar assim: administrador, você pode ter essa margem de aplicar multa, mas você só vai poder aplicar advertência, multa ou interditar. Você pode escolher um desses três, você não pode criar outro. Então, você está vinculado com a lei. Então, um ato discricionário é um ato que está vinculado com a lei. Beleza? Então, ele não pode exorbitar os limites definidos e previstos em lei. Seguindo, questão de número 15. Olha aí, rapidinho. O ato administrativo discricionário não é passivo de controle judicial? Olha aí, gente. Errado. É lógico que é passivo, né? Princípio da inafastabilidade da jurisdição. Artigo 35 lá. Artigo 5º, inciso 35 da Constituição. Questão de número 16. Questão de número 16, ela está desatualizada, né, gente? Então, por ser um ato complexo, vamos ver aqui, ó, acerca do princípio dos poderes da administração pública e da organização administrativa, pré-pondura. Por ser um ato complexo, o reconhecimento da aposentadoria de servidor público se efetiva somente após a aprovação do Tribunal de Contas. Por sua vez, a negativa da aposentadoria pela Corte de Contas não observa contraditório e ampla defesa. Então, por ser um ato complexo, o reconhecimento da aposentadoria de servidor público se efetiva somente após a aprovação do Tribunal de Contas. Por sua vez, a negativa da aposentadoria pela Corte de Contas, ela não observa o contraditório e ampla defesa. Certinho, né, gente? Então, ó, a negativa da aposentadoria pelo Tribunal de Contas, ela não tem observância do contraditório e da ampla defesa. Então, questão de número 17, né, gente? Vamos a ela. À luz da doutrina e da jurisprudência, assinale a opção correta acerca dos atos administrativos. Então, tá aí. Admite-se a convalidação do ato administrativo por meio de decisão judicial, desde que não haja dano ao interesse público nem prejuízo a terceiro? Sim. Havendo dano, né? Não pode ter dano ao interesse público. A nomeação dos ministros dos tribunais superiores no Brasil é um ato administrativo complexo. Nós vimos aí, né? Então, eis a nossa resposta, né? Que a nomeação dos ministros dos tribunais superiores é um ato complexo no Brasil. Questão de número 18. Nas situações de silêncio administrativo, duas soluções podem ser adotadas nas esferas do direito administrativo. A primeira está atrelada ao que a lei determina em caso de ato de conteúdo vinculado. A segunda, por sua vez, ocorre no caso de ato de caráter discricionário, em que o interessado tem o direito de pleitear em juízo que se encerre a omissão ou que o juiz fixe prazo para a administração se pronunciar, evitando dessa forma a omissão da administração. Então, nas situações de silêncio administrativo, duas soluções podem ser adotadas na esfera do direito administrativo. A primeira está atrelada ao que a lei determina em caso de ato de conteúdo vinculado. Em caso de ato de conteúdo vinculado, né? Que a lei determina. Por quê? No silêncio administrativo, mas a lei fala isso. No silêncio, dá-se o ato. No silêncio, não dá-se o ato. Então, vai fazer o que a lei manda. A segunda, por sua vez, ocorre no caso de caráter discricionário, em que o interessado tem o direito de pleitear em juízo e se encerra a omissão, o que o juiz fixe prazo para a administração se pronunciar, evitando dessa forma a omissão da administração. Então, tá certinho, né? A questão no silêncio administrativo, certinho. Então, porque o cara pediu lá, a administração ficou inerte,
tem que ver o que a lei fala. Se a lei não diz nada, beleza. Aí o judiciário vai falar o quê? O juiz vai fixar um prazo para a administração se pronunciar. Se a lei fala, na omissão do administrador, cumpre-se o pedido do autor. Aí sim. Ou não cumpre-se. É vinculado. Questão de número 19. Na discricionariedade administrativa, o agente possui alguns limites da ação voluntária, tais como o ordenamento jurídico estabelecido para o caso concreto, a competência do agente ou do órgão. Qualquer ato promovido fora desses limites será considerado arbitrariedade na atividade administrativa. Então, na discricionariedade administrativa, o agente possui alguns limites da ação voluntária. Tá vendo? Na discricionariedade, o ato é discricionário, ele tem uma certa margem de liberdade, mas tem limite, tais como o ordenamento jurídico estabelecido para o caso concreto, a competência do agente ou do órgão. Qualquer ato promovido fora desses limites será considerado arbitrariedade na atividade administrativa. Certinho a questão. Questão de número 20, né? Na classificação dos atos administrativos, um critério comum é a formação da vontade, segundo o qual o ato pode ser simples, complexo ou composto. Beleza. Simples, complexo ou composto. Certinho, tá aí. O ato complexo se apresenta como a conjugação de vontade de dois ou mais órgãos. Tá aqui. O ato complexo, ele se apresenta como uma conjugação de vontade de dois ou mais órgãos, certinho, que se juntam para formar um único ato com só um conteúdo e finalidade. Então, certinho a questão, né? Tá aí, gente, a gente bateu 20 questões, né, em relação ao conceito de classificação do ato administrativo. Espero que tenha gostado. Para você que gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima aula. Vou pegar mais 20 exercícios de ato administrativo referente aos requisitos Confiformob, competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Beleza, gente? Um abraço e até a próxima.